Bom, galera, bem-vindos a mais um Bigcast. Estamos aqui hoje com dois convidados ilustres, grandes amigos meus. Eu vou ler aqui porque é difícil, eu já tentei decorar a introdução, mas a introdução geralmente é uma biografia extensa. Então eu vou ler aqui para vocês quem está aqui com a gente hoje. Então temos o Guilherme Jarrara, o Marcelo Risério, obrigado pela presença de vocês dois. Bom, o Jarrara, galera, para quem não sabe, mas deveria saber, o Jarrara é fundador e CCO da Dark Kitchens Creatives, que é uma agência independente boutique em São Paulo, focada em criatividade e estratégia. Com mais de 30 anos de carreira, passou por grandes agências como a FNAS, Calmap, BBDO, Publicisa, DM9, Labournet e DDB. Pergunta, DDB e DM9 não é a mesma coisa? Separado? Momentos diferentes. Ah, então boa. Uma vez DM9, outra vez não. Pronto. Trabalhando com marcas como Jeep, Fiat, Volkswagen, Unilever e Itaú. É um dos criativos mais premiados do Brasil, com mais de 40 leões em Cannes, além de conquistas no D&Ed, Clio, One Show e F. Já foi jurado em festivais internacionais, eleito destaque pela Ad Age, vencedor do Caboré e integrante do Marketing Hall of Fame da Abramark. Baita currículo. Obrigado você, Guilherme, por estar aqui. E temos também o Risério, que é cofundador e CCO da Euforia Creative, uma agência 100% independente, com sede em São Paulo e Cidade do México, com mais de 20 anos de experiência no mercado publicitário. Risério passou por agências como Almap e BBDO também, a Liular, a TBWA, a Labournet, a Crispin, a CP+B e FCB. Já ganhou mais de 27 milhões em Cannes, além de D&Ed, One Show, Clio, F, entre outros mais. Ao longo da sua carreira, Marcelo Risério criou para algumas das maiores marcas do mercado brasileiro e internacional, como Stella Artois, Corona, Bohemia, Johnny Walker, Smirnoff. Bastante bebida, né, cara? Bom isso. Gosto disso. É bom. Smirnoff, Tanqueray, Hellmann's, um baita case, a gente estava falando antes sobre isso. Dove, Que Bom, Havaianas, Volkswagen, Fiat, Nissan, Samsung, Netflix, Uber, Didi 99, é isso? Didi. Didi. Didi é a dona da 99, na verdade. não sabia, No mundo não inteiro se chama Didi, menos no Brasil, que eles aproveitaram a marca por ser grande aqui. Muito bom. E por aí vai, tem muitas Visa, Balduco, Pepsi, Gatorade, Pedigree, Absolute, Beefeater, Ballantines, Jameson, Chivas e muitas outras. Cara, Devia ter botado todas as marcas. Quase as mesmas, né? Muito bom. Bom, a ideia de hoje é a gente abrir uma conversa sobre o momento do mercado publicitário, aqui no Brasil e no mundo, mas a partir de um ponto de vista muito específico. Eu queria trazer um pouco a perspectiva das agências independentes. Como é que vocês enxergam o mercado nesse momento? Né, você com a Dark Kitchens, o Risério com a Euforia, em um cenário de grandes consolidações globais, né, que a gente observou aí a Unicom comprando a Interpublic. E eu queria entender muito como que vocês enxergam esse momento, quais são as oportunidades, as tensões e para onde que esse mercado está caminhando. Bonito. Galera, vamos falar isso aí, vamos abrir esse papo. Eu gostaria muito que a gente imaginasse que estamos aqui num bar, tomando uma bela cerveja. Às 9 horas da manhã. 9 da manhã. Pra quem não sabe, são 9 da manhã agora, então bom dia. Caras, eu vou abrir, né, pra gente começar esse bate-papo. Eu gosto muito de entender. Eu tive essa jornada, né? Eu saí do momento executivo, também em grandes agências. O Jarrara, inclusive, foi meu chefe na DM9. Foi meu chefe também. E Léo. fiz essa jornada, né? De deixar de ser um executivo de uma grande empresa, uma multinacional, para montar uma empresa como empresário, né? Virei um empresário. Então, primeira pergunta para vocês, para a gente começar esse bate-papo. O que levou vocês a saírem dessas empresas, desses grandes grupos multinacionais, internacionais de comunicação e montar as suas próprias agências e virar um empresário de fato? O que motivou vocês a isso? Não sei quem gostaria de começar a falar. Vamos polemizar, vamos colocar aqui a... Bom, o que levou a sair? Cara, eu tive... Você falou, né? São 30 anos, bicho, de jornada aí, né, em publicidade, né? Sou carioca. Cara, eu passei em muita multinacional, agências nacionais também, e agências muito legais, cara. Tipo... A Salles, no Rio, que não existe mais, mas era incrível trabalhar lá. Eu vim para São Paulo, FNAS, que é incrível, a Almap BBDO, puta agência, incrível, as pessoas, amigos até hoje. Publicis, cara, com grandes amigos lá. E acho que tem um tema aí, né, que foi legal trabalhar a DM9, mas tem umas questões. Mas, Léo Burnet foi um momento da minha vida sensacional. E ainda, mesmo com agências incríveis, né, você sai para lugares por algum motivo de carreira ou desafio pessoal. A FBIS foi uma agência incrível na minha vida. E eu saí de lá para ir para DDB. Sunset, que era uma agência super saudável, sim. Que estava se fundindo na sequência com a antiga DM9. E isso foi um caos, velho. Isso foi um caos. E... abrindo o coração pela primeira vez, Vamos abrir essa cozinha. Depois de tantos anos, acho que eu nunca falei sobre isso não, mas enfim, só de uma forma muito rápida, mas assim, foi uma experiência complexa. E fusão
uma agência, a Sunset, super saudável, a outra Já me entendo. absolutamente quebrada, né? Uma quantidade de gente legal aberta, questões de ter que cortar, fusão, um grupo nacional representando o grupo lá de fora. Seria DDB. A DDB, ok, né? Mas o grupo brasileiro representando um lido péssimo, né? De gente. Não é sobre isso ali. Tivemos muitos embates, né? Levaram uma pessoa depois para lá, eu diria, a revelia, e uma pessoa que realmente não bateu comigo. E foi por isso o motivo de falar, cara, nunca tive esse tipo de problema em nenhuma agência. Em nenhuma agência que eu passei por bastante até. Tem muita gente que fica muitos anos em uma agência, né? Mas isso foi um momento de virada. E já lá era Sunset DDB, já tinham tirado o nome, foi uma questão na época, pô, mas DM9, puta nome. É que não tava vendo o que estava acontecendo lá dentro, bicho. Sim. Não sabia o problema que tava, Calma, entendeu? como você falou. E, enfim, isso fez com que esse embate eu saísse de lá. E isso me motivou. A gente estava no meio da pandemia. Tinha acabado de começar, na verdade. Lockdown. Tinha 6 meses, lockdown. 2020. Eu tinha algumas ideias de modelo para a própria Sunset, de refazer, e eu falei, cara, sair. Então, um grau de tô puto. Isso é bom. Tem umas horas que, cara, eu sempre fui apaixonado por publicidade, sempre fui gostar de criação, gostar dos lugares que eu trabalhava, das pessoas. E, de alguma forma, isso tem um grau de paixão, né? Claro. E falei, cara, eu preciso voltar a ser apaixonado por isso do outro lado da paixão. Tem a paixão, né? Vai a merda. Paixão e ódio. E eu falei, cara, já estava com isso na cabeça, já tinha passado por muita coisa. Falei, cara, acho que eu tenho experiência aí para tentar isso. E Uma comecei. aventura nova. E comecei do nada, vamos dizer assim, pensar o nome, pensar o modelo da agência, como vai. E aí, na sequência, os sócios vieram, conhecia pessoas muito legais que foram que poucos meses depois entraram como sócio na Quem que são agência. sócios já? Clariana, que a gente Claro. trabalhou na DM9, ela é responsável por operações, produção. E tinha a Flávia Campos, que depois saiu Flavinha, de planejamento, planejamento. e o Carlos Fonseca, criação também, e que passou também por grandes agências e tal. E aí, alguns meses depois, no início de 2021, essa galera se juntou, a gente foi junto, e a Flávia ficou menos tempo conosco. Aí ela, enfim, por outros motivos dela, pessoal, a gente não tem problema nenhum. Então foi esse início de jornada. E o que me motivou foi, cara, muita camada política, muita coisa, modelos de negócio que não à toa está acontecendo tanta fusão, está colapsando tanto o modelo que existia, né? Sim. E de fazer do nosso jeito, né, cara? Nosso jeito não precisa ser perfeito, mas, né, fazer do nosso jeito não é fazer o perfeito, mas é trilhar o que a gente aprendeu, O que a gente acredita. acredita e o que a gente aprendeu que individualmente não quer fazer mais. Sim. Novos Enfim, erros, né? Novos erros. Tirar essas camadas políticas, aquela pirâmide hierárquica gigante. Sim. A gente está vivendo momentos que precisam de um olhar diferente, né, cara? Sim. Vamos entrar nisso aí um pouco mais fundo, mas eu queria ver um pouco do Risério também, o que motivou esse cara. Eu sei que é uma pergunta redundante, mas eu queria muito entender essa jornada. A gente também falou um pouco disso fora das câmeras aqui. Sim. Mas foi um papo muito legal. Eu queria que você falasse um pouco também como que rolou a euforia. Eu acho que o Jahara falou uma coisa que eu acho que para mim é fundamental, né? Nós, de agências independentes, ouso dizer que praticamente todos, a gente é completamente apaixonado por isso, né, cara? Empreender no Brasil é muito difícil. Muita coisa joga contra. Então, se você realmente não amar muito o que faz, você não faz. Você persevera. E a gente também tem um perfil de ser muito mão na massa. Te apaixonado em mão na massa. E quando você trabalha em grandes estruturas globais, quanto mais executivo você vai ficando, você menos mão na massa vai, menos contato com o trabalho que realmente importa você vai tendo, né? Okay. Então me incomodava muito o jeito que grandes redes globais atuam, né? Desde a burocracia até o jeito que é o dia a dia, onde muitas vezes você está passando 80% do tempo tendo que se reportar para um global, um gringo que não faz a menor ideia do que está acontecendo aqui na realidade, e usando uma parcela pequena do tempo seu e do time para realmente estar trabalhando mão na massa.
Então, a gente decidiu abrir muito para poder fazer desse nosso jeito, que é um jeito de estar próximo do cliente, estar próximo do trabalho. A gente realmente se importa, a gente realmente cuida dos clientes. Eu gosto de dizer que um cliente não vai perder tempo lá. A gente vai estar olhando de perto, vai estar cuidando de perto, né? Inclusive, uma das belezas de ser uma agência independente, que eu gosto de dizer quando você está numa rede global, muitas vezes o cliente que está ali, obrigado, está ali porque fez um contrato, alguém fez um contrato em Nova York. Alinhamento global. E teve um alinhamento global. Então, se um atendimento de um lado para o outro for bom ou não for, se a entrega do trabalho for bom ou não for, tanto faz, nada vai mudar. Isso acaba muitas vezes entrando em conflitos e gerando relações cliente-agência, relações tóxicas. É muito louco. E nada pode ser feito. E a beleza de uma agência independente 100% dos clientes de uma agência independente estão ali porque querem. Não tem alinhamento. Total. Eles decidiram estar ali. Às vezes até saem de alguma agência alinhada, tem um projeto e consegue entregar para uma agência que não é dessa... Super. Sim. Então, isso é muito bacana porque a relação é outra. Você tem uma relação de parceria. Eu gosto de dizer que é como se fosse um namoro. Você tem que namorar quem quer namorar você. Então, a relação dos clientes de uma agência independente com agência e vice-versa é muito bacana. É de parceria, de transparência, né? E eu queria ter isso. Então, um dos motivadores de abrir a Euforia foi justamente poder ter relações... Voltar a ser eufórico, poder fazer um trabalho legítimo, poder estar perto do trabalho e sair de estruturas burocráticas onde o trabalho não é o foco, né? Eu já passei por agências gigantes de redes globais, onde a gente tinha, por exemplo, toda terça-feira de manhã reunião do board e fiquei mais de 2 anos nesse lugar e nunca foi discutido sobre trabalho. Olha que loucura. Uma agência de propaganda que não discute sobre criatividade, sobre propaganda, sobre ideias, né? Eu falei, cara, eu não pertenço a isso. É sobre resultado. É sobre resultado, é sobre dinheiro, é sobre report, é sobre o gringo. Falei, cara, a minha discussão tem que ser sobre trabalho. Então, esse eu acho que foi um dos principais motivadores para poder Você vê que é muito parecido, né? A gente estava falando antes de entrar aqui, muitas coisas vão ficar similares, né? Sim. Você falando, eu quase que escuto a mim mesmo, sabe? Né? Isso é muito legal. As agências são diferentes, cada um tem seus clientes, cada um tem, obviamente, tem as suas questões ou suas diferenças criativas e visões, mas tem alguma coisa no core dessas agências independentes que tem um nascedouro similar, né? Modelos diferentes e tal. É isso. Mas é legal te ouvir, porque a gente já se ouviu, né? Em outras oportunidades, né? Em clube de criação. Criei um painel sobre agência independente lá em Cannes e a gente discutiu muito com outros colegas aí nossos, né? Que era da Gana, a Luciana Aguiar também, que saiu e montou a agência dela. E ouvindo muitas similaridades, cara. Super. E eu acho que tem um movimento que vem de um desgaste que as próprias multinacionais geraram, um monte de profissional e nas marcas também, né? E, gente, tem agências incríveis multinacionais. Continuam existindo. Eu aprendi muito, Risério aprendeu muito, você aprendeu muito. E aprendemos, eu vou arriscar que a gente aprendeu pro bem, mas a gente aprendeu assim também, cara, isso aqui eu não quero. E aqui já emendou uma pergunta. Você acabou de falar um negócio que eu acho super legal. O que para vocês decidiram o que eu não vou fazer? De tudo isso que eu aprendi do ruim, o que eu não quero fazer na minha empresa e o que virou pilar inegociável nesse modelo de vocês? Cara, não é uma... Já me fizeram essas perguntas em algumas outras oportunidades, não exatamente do jeito que você fez. Cara, não é uma resposta fácil. Hoje, eu acho que eu tenho uma relação... e aí agora eu vou misturar o que é profissional e pessoal. Eu acho que eu não negocio mais a minha vida pessoal. Isso é ótimo. Eu negociei muito, cara. Sem saber. É quase inconsciente. Eu digo quase porque algumas vezes a gente percebia, né? Sim. Mas você fala, puta, vambora. Porque é assim mesmo. E você fala, será que é assim mesmo, bicho? Hoje, quando a gente abre mão de algumas coisas, eu acho que tem... É pela consciência de que é a nossa casa. E às vezes você fala, cara... É engraçado que eu tenho uma sensação de eu não desligar da agência, mas ao mesmo tempo eu estou bem mais desligado do que eu era quando eu era executivo. Porque, na verdade, eu estou vivendo aquilo lá. Eu não estou lá. E acho que tem uma mudança de relação aí. Mas eu não... Primeiro também pela minha idade, como se eu fosse um velhinho. Não, mas assim, chega uma hora e você fala, cara, quando é que eu vou ter um olhar para a minha família? Não é que eu não tivesse, mas, cara, tava... É outra cobrança, eu diria. O tempo estava exíguo, né, para isso, para mim. Então, assim, eu acho que isso
Não estou nem falando do trabalho, o que não é negociável dentro do trabalho. Eu tenho uma camiseta, criatividade não é negociável. Cara, às vezes acontece. Mas é assim, sabe, aquelas frases de efeito que não, parece que fazia muito sentido e ela até faz. Mas eu acho que tem uma coisa que é o lado pessoal. Eu acho que hoje em dia ele conta pra caramba. E se eu, por algum motivo, sei lá, um grupo compra a agência, volta para um mega grupo, algumas coisas não vão ser negociáveis, cara. É isso. A pauta será outra, né? Assim, A maneira de enxergar e a maneira de fazer vai ser, com certeza, mais madura, eu acho. Eu acho que assim, a coisa mais difícil, pelo menos para mim, de ter uma agência independente é construir uma cultura. É muito difícil. Eu falo que as duas coisas mais difíceis da vida é criar um filho e construir uma cultura educar de um lugar. Educar um filho também É muito difícil. Ao mesmo tempo, é proporcionalmente prazeroso, né? Sem dúvida. E eu acho que o nosso maior desafio lá é fazer uma cultura onde a gente consiga, sim, ter um trabalho com uma excelência, com craft criativo, mas ao mesmo tempo muito respeitoso, muito harmônico, muito em parceria, né? Então, acho que assim, pra gente, o inegociável, não vou nem dizer que é a criatividade, que pra mim, isso é igual falar que o avião não cai. Cara, uma empresa, uma companhia aérea não pode ter como slogan que o avião não cai, porque isso é o básico, né, cara? Se você for, que bom, né? Então, eu acho que a gente se baseia muito numa cultura de, cara, parceria, onde todo mundo se escuta. A gente vem de uma geração onde departamentos eram mais importantes que outros, pessoas eram mais importantes que outros. E eu acho que não só as agências mudaram, o mundo mudou, né? Então, assim, você vê a beleza de uma discussão com todo mundo opinando, todo mundo tendo voz, todo mundo participando, né? E, cara, eu olho os trabalhos que a gente coloca na rua, são trabalhos que, se não tiver a ajuda de absolutamente todas as pessoas ali envolvidas, ele não acontece. Não acontece, é impressionante. Então, para mim, tem duas coisas, eu diria, muito inegociável. Acho que uma é isso, a gente ter uma cultura de respeito e integração, Legal. felicidade do grupo que está ali. Eu quero que as pessoas queiram estar ali. E a gente, nós três, né? A gente vem de uma época que, cara, não tinha dessa. Não estava muito preocupado se a pessoa estava feliz ou não. Você quase que tinha que agradecer por estar ali. Exato. Lá não, eu não quero que ninguém agradeça por estar ali. Eu quero que as pessoas queiram estar ali, né? E eu acho que outra é muita relação com o cliente, né? A gente tem uma relação com os clientes completamente transparente. A gente se permite discordar, né? Enquanto executivo, eu podia discordar dos clientes, eu não podia. Enquanto executivo, a gente era muitas vezes obrigado a baixar a cabeça e aceitar tudo. Hoje não. Até pelo perfil dos clientes. A gente tem clientes e agências independentes. Você tem clientes que querem isso. Você tem um cliente lá que ele quer a opinião do Jarrara. Ele quer a opinião do Rizelli. Ele quer a opinião do Big. Ele não quer simplesmente toca o barco, segue a vida. Não, não. Ele quer saber o que você pensa, mesmo que aquilo seja contra o que ele pensa. E aí, nessas diferenças, a gente cresce o trabalho. Então, assim, eu falo isso muito lá para os clientes, que uma das coisas inegociáveis é, cara, você precisa saber que aqui a gente vai discordar. Eu vou discordar de você, você vai discordar comigo, e tá tudo bem. Legal. Junto a gente cresce e brinda o trabalho. Pô, fantástico. Criação de cultura, realmente é uma dificuldade. Uma coisa que eu aprendi recente, eu não sabia nem o que era isso há 2 anos atrás, com a Big. A Big começou uma empresa com 2 pessoas, minha esposa e um designer, e a gente foi crescendo organicamente. E o ano passado não, faz 3 anos, 2023, a gente estava com alguns problemas financeiros, tinha caído a receita e tal. E a gente chegou à conclusão, eu não sei se vocês passaram por isso também, mas chegamos à conclusão que eu não havia estudado nunca na minha vida como ser um empresário, como gerir uma empresa, como trazer ferramentas, trazer cultura. E a gente foi estudar essa parada, e foi muito legal, cara. Foram 2 anos de muitos aprendizados. Eu entendo que você está falando, cultura é uma das coisas mais importantes que a gente tem que construir dentro das nossas empresas, que eu cuido como se fosse a minha casa, sinceramente. Assim, eu me sinto assim quando eu vou trabalhar. Até porque eu, por exemplo, trabalho muito de casa. Literalmente. Mas, Big, eu fiz muitos cursos, uns 3 cursos, até na época de executivo de gestão. Sim, super. Ajuda, muito legal, mas é diferente quando a gente vira o dono do negócio. As coisas são de outra maneira e a gente está vivendo um momento diferente. Certamente, antes de 2020, montar uma agência ia ser diferente do que foi quando eu iniciei 2020, no meio da pandemia, por N razões. A gente quebrou alguns paradigmas mentais e estruturais que a gente certamente faria de uma outra forma. Teria que ter um investimento muito maior, coisas que mudaram. Entendi. E aí a gente acaba aprendendo, cada um do seu jeito, na marra, enfim.
E com experiências, de troca de experiência, né? Acho que a gente, essa coisa de estar menos hierárquica, que todo mundo se ouvir, quer dizer, você tem uma história, de novo, similar, onde o grupo todo se ouve muito mais. A gente continua sendo sócio, fundador, diretor de criação, muitas vezes, ou algumas vezes, precisa ter uma última, cara, não vai ser aqui. Mas a grande maioria das vezes é em conjunto. Semana passada eu estava me pegando, apresentando ideias que a gente teve para a equipe. O contrário do que sempre aconteceu. Como assim? Não, quero ver o que vocês acham. Essa é boa. Isso é legal. Você imagina, na nossa época, isso acontecer com o Isso Nizam. até te desconstrói um pouco. Né? Porque aceitar que, às vezes, o seu ponto de vista não é unânime e uníssono e onipresente. Entendeu? Claro. E óbvio que a sua experiência, tudo leva a ter algumas coisas, algumas decisões rápidas, algumas, né, coisas que às vezes parecem um pouquinho mais nubladas, a gente já consegue olhar de fora, já tira por causa da experiência, por causa de outros fatores, né, que a gente... Mas é um jeito diferente. Sim. Enfim. Não, é isso aí. Falando um pouco desse movimento, eu queria, de verdade, assim, esse movimento atual, dessa consolidação desses dois grandes grupos. Eu estive em Cannes no ano passado, a gente se encontramos lá, foda, né? Nos encontramos lá. E uma das coisas que me chamou a atenção foi na palestra do John Haggart, que ele falou... Sir John Haggart. Sir John Haggart. Ele falou um negócio muito interessante. Ele falou, cara, eu tô muito preocupado com essa... A tendência do IA é mexer profundamente nas estruturas das corporações. Então, lógico que estamos falando de agências, né? Então, pensa em grandes grupos, grandes agências que estão acostumados a ter aquele formato, aquele jeito de trabalhar, e de repente vem uma ferramenta que pode quebrar o jeito, essa história de como se faz propaganda. E ele falou, cara, eu não sei. Ele falou, não sei se os grandes grupos vão saber lidar com isso. Porém, as independentes sim. São menores, são mais enxutas, são mais ágeis. Então ele enxerga hoje um mercado das agências independentes, um mercado, uma avenida a ser trilhada, tá aberto, tá um mar aberto para vocês nadarem de braçada. Não sei se faz sentido isso. Total, cara. Total. Os grandes grupos, e o grande vem aí, né? Não é que não esteja baseado em criatividade, muitos, cara, tem trabalhos incríveis. Sim, sim. Né? Continuo admirando um monte de coisa, mas assim, em termos de modelos de negócio, está muito baseado muito mais em estrutura. E quando você vem com IA, tecnologias que começam a mostrar que você não precisa de estrutura gigante, estrutura em todos os sentidos, né? É uma questão para quantidade, para pessoas. Na verdade, a gente, por exemplo, está com mais gente depois de, né, IA crescendo, a gente hoje tem mais gente conosco do que há um ano e meio atrás, com menos IA. Entendi. Então, IA faz a IA, como se fosse ela sozinha. Mas, enfim, tecnologias, outros modelos de negócio estão fazendo com que as agências, as big networks, elas decresçam, enquanto a gente ganha poderes, cara. Uhum. Então, assim, a gente consegue ganhar escalabilidade em entregas e tudo, enquanto as grandes que são ainda, né? São muito grandes em estrutura, começa a ser questionado se precisa daquela estrutura toda, entendeu? Eu acho que até para mim tem dois fatores aí nessa sua pergunta, né? Primeiro, assim, como é que tá nesse nosso mercado com essas grandes fusões, né? E eu acho muito interessante porque os grandes grupos ficam brigando entre si para ver quem vai ser o maior do mundo, né? E aí, para mim, tem alguns questionamentos. Primeiro, quem diz que o maior é o melhor? Quem diz que você ser maior significa você ser melhor? Outra, alguém perguntou para os clientes se eles querem ser atendidos pelo maior do mundo? Alguém perguntou para o time se eles querem trabalhar no maior do mundo? Porque isso pode ser bom ou não, né? E quando acontecem essas grandes fusões, inevitavelmente tem um fenômeno que você tem conflitos. Você tem conflitos de clientes, você tem conflitos de culturas, você tem conflitos de posições. E aí o que acontece? E o que acontece é que simplesmente, sem ninguém ser avisado, você não faz mais parte daquela estrutura, né? Então, eu acho que isso é triste, né? Enquanto eu acho que o mundo poderia estar perseguindo ter mais e melhores, estão perseguindo ter menos e mais concentrado. Então, para mim, não justifica esse movimento, né? E para as independentes é um movimento bom, porque o que acontece é que chegam clientes que batem na porta. Poxa, eu não quero ser, agora, nessa estrutura do maior do mundo, eu não quero ser o menor cliente lá dentro. Eu não quero não ter atenção lá dentro. Então, eu quero vir aqui para vocês. Porque aqui eu vou ser relevante, aqui eu vou ter atenção, aqui eu vou ter o que eu realmente busco, na essência.
Então, esse movimento no final para as independentes é ótimo. Eu vi essa palestra do Você estava lá? Ser, estava lá, eu vi. Certo. E é maravilhoso. A palestra dele, até recomendo todo mundo ver, ela é uma defesa de agências independentes do começo ao fim. É maravilhosa. É isso mesmo. Porque o ponto dele é justamente isso, né? Ele é um grandíssimo defensor da criatividade, da excelência no trabalho. É. E, de fato, o foco não deveria estar sendo fundir, crescer, ampliar. O foco deveria estar sendo outro. Mas Fazer, produzir, criatividade, inovar. é né? isso. Eu vi um texto, li, não sei aonde, que quando um grupo grande compra uma agência, o foco vira um foco de resultado Exato. financeiro. Ao passo que a agência que foi comprada, vamos lembrar as agências dos anos 90, 2000, quando começou esse movimento no Brasil de compra, né, de aquisições de grandes agências, como a Finasca, a Neogama, a própria DM9, Sim. eram agências com foco em criatividade. Sim. Vem um grupo grande e compra esses caras, o Sim. foco muda, vai para Sim. resultado financeiro. Como fica isso? Você perde essa essência, você perde essa Exato. cultura. Sim. E você acaba sendo engolido por um cara maior e de repente você se vê, cara, como que eu vim parar nesse lugar? Sim. Velho? E o problema maior é isso, né? Ninguém foi questionado sobre isso, né? Ninguém, não pediram a opinião de ninguém para isso. E eu acho que a segunda parte da sua pergunta sobre inteligência artificial, para mim tem uma beleza maravilhosa e eu acho incrível a gente poder ser contemporâneo dessa transformação. Tem uma beleza enorme da gente ver essa mudança, viver essa mudança, né? E é muito bacana porque se a gente pega 10 anos atrás, seria muito difícil, como você disse, abrir uma agência 10 anos atrás seria muito difícil do que ter hoje, porque 10 anos atrás você ficava refém de grandes ferramentas. Sim. Então você tinha que ter ferramentas milionárias, estruturas gigantescas. Era feito para pra quem poder- realmente tinha poder Era financeiro. isso. Né? Então só o grande rico conseguia operar. Uhum. Hoje a inteligência artificial ela consegue equalizar isso. Tá. A gente consegue fazer com que pequenos, médios e grandes tenham acesso a exatamente as mesmas ferramentas. Isso é lindo. Isso tem uma beleza porque se todo mundo tem acesso às mesmas ferramentas, o que vai diferenciar um do outro? É a qualidade, Sem dúvida. é a Eu sempre falei, criatividade. tecnologia não é diferencial. Uma coisa que eu sempre falei isso Sim. na Big. Pode vir o Maia 2.0, 3 XPTO com render, não sei o que. Eu falo, galera, tecnologia não é diferencial. Tecnologia equaliza as pessoas, você Exato, abre as portas para a galera Exato. entrar naquele mercado e o diferencial vem de outra parada. exato. A gente, o Rizeri falou da gente estar contemporâneo de uma grande evolução. Vocês também passaram, um pouquinho mais novos que eu talvez, mas outras revoluções, né? Se você olhar anos 90 para início dos anos 2000 e logo depois, 2006, 2007, revolução de social media mesmo, né? Da informação. né? Super. E como tudo mudou, a gente falou, pô, acesso Porra. a YouTube gerou novos tipos de conteúdo que não existiam. O acesso mudou, né? O tipo de... A gente estava falando que o Podpah tá gigante aqui perto e você imagina o Podpah 10 anos atrás desse tamanho, entende? Como é que as coisas... Então, assim, a gente... Tudo se equalizou em alguma medida, mas eu acho que o que continua sendo diferencial é a capacidade humana, cara. Exato. Eu concordo 1000%. Inclusive, Cannes desse ano falou muito sobre isso, né? Do último evento de Cannes. Cannes, SXSW, É, a pauta é só E essa. a gente fala muito de IA e esquece que tem alguém que está desse lado daqui, pensando o que vai fazer com a IA. Sim. De novo, é a história da tecnologia, ela está ali, cara. Você pode extrair dali um negócio incrível ou não. Sim. É É só engraçado, uma ferramenta. né? Esses dias a gente estava montando uma apresentação, precisava de uma imagem de IA para um slide, e tinha uma pessoa do time fazendo, e ela fez 1, 2, 3, fez mais de 10 opções, e nenhuma ficou legal. E aí eu fui pedir para um diretor de criação fazer a mesma coisa. Ele fez em 5 minutos 2 opções incríveis. Ou seja, era a mesma ferramenta. Só que uma pessoa tinha mais background, conhecimento, critério, sabia o que queria, dominou a ferramenta. A outra pessoa com a mesma ferramenta não chegou num resultado bom. Então, às vezes, eu acho que existe um mito de achar que agora tem o IA, tá pronto. Não, não tá pronto. Né? A IA resolve, não. Não resolve. O que resolve é a pessoa que está ali por trás, né? Resolve. Então, inclusive, Isso é até legal, ainda é você vai surgindo quase que novas profissões. Né? Então, você vai ter a pessoa que sabe fazer prompts, né? Vai ser um especialista em promptar. Sim. E isso é você tem que ter um conhecimento para isso, né? Tem. Então, acho que do mesmo jeito que, infelizmente, como toda grande revolução, algumas profissões, algumas especialidades vão diminuindo ou sumindo, outras novas vão surgindo. Total. É natural isso. Né? Aí vem uma dúvida que tem aqui uma pergunta emblemática. A IA, ela nivela por baixo, dentro disso que você falou? Ou ela eleva o nível de exigência dentro das empresas? Cara, eu tiraria a IA do jogo, dessa pergunta, apesar da pergunta ser a IA. Porque no final das contas, é assim, vai nivelar por baixo se você tiver, sei lá, preguiça ou
qualquer coisa serve que a IA fizer. Se deixar ela dominar você, por exemplo, isso você... Pronto, acho que você respondeu. Acho que tem muita ferramenta de IA, né? E em vários setores. Ontem eu estava conversando com amigos que não tem nada a ver com publicidade, cara de programação, outro trabalha em outra área. Todos estão usando inteligência artificial, bicho. Cada um no seu segmento. Sim, para tudo. Para tudo e tal. O cara falando, putz, cara, de um dia para o outro eu consegui montar uma apresentação inteira que eu ia fazer um painel e não sei o que. Não tem nada a ver com publicidade. Mas, através de IA e tal. Então, cara, eu acho que surgiu o Photoshop. 1993. Nivelava por baixo ou jogava para cima? Depende. Todo mundo teve acesso ao CorelDRAW. Me lembro na época de faculdade. Não sei nem se existe ainda. Acho que existe. Porra, nivelou por baixo ou jogou para cima? Eu acho que o que abre são possibilidades, velho. Eu acho que a cada nova tecnologia, você entra e tem várias ruas. Tem umas que são ruas sem saída, que você vai pegar. E tem outras que são uma puta de uma avenida, bicho. Se você souber dirigir nessa avenida, Sim. ela é multiplicador. Exato. Se você entrar numa rua errada ou você não souber, você vai bater no barco de reio, cara. Você vai bater na parede da rua sem saída, entendeu? Então, ela pode nivelar por baixo se você não fizer seu trabalho. Eu acho que, inevitavelmente, eu acho que a inteligência artificial, ela equaliza as coisas, né? Então, ela dá a possibilidade para uma pessoa que não teria uma capacidade de fazer mais do que ela conseguiria. E ela também oferece a possibilidade de uma pessoa que sabe fazer muito, às vezes, se viciar naquilo ou ficar com uma preguiça e achar que aquilo é a solução. Para mim, o problema é pensar que a IA é a solução do problema. Ela não é uma solução. Ela é só uma ferramenta para você chegar na sua solução. Você tem que saber o que você quer e ela vai te ajudar naquilo, em qualquer área. Então, por exemplo, lá na agência a gente tem todas as frentes de atuação. A gente usa muito IA para tudo. Porque às vezes a gente fala de é isso, pensa, para fazer imagem, para fazer vídeo. Isso é um pedacinho do que a IA faz. Claro. A gente usa muito, por exemplo, no departamento de mídia e dados. Olha só. Então, por exemplo, a gente criou alguns agentes lá para o nosso dia a dia. Então, a gente criou, por exemplo, a Ana, que ela faz um analytics. A gente criou o Mark, que ele faz um benchmark. Ele traz por exemplo, o Mark, fazendo um benchmark, ele traz todo o conhecimento de mercado daquela área de atuação do nosso cliente para a gente estudar, para a gente aprender. Sim. Ele não vai me trazer a resposta, mas ele vai trazer o benchmark do que foi feito naquele segmento e a gente estuda aquilo, a gente aprende aquilo e com aquilo a gente consegue fazer um trabalho melhor. Fiz uma apresentação um tempo atrás, você falando disso, usando agentes de IA que a gente usa só numa concorrência, cara, mas é para pegar dados, informação, analisar dados. Então, primeiro pesquisar, analisar, trazer dados. O barato é a velocidade que você consegue fazer isso, entendeu? Que às vezes você precisava de muito mais tempo. A contratar uma consultoria externa. Enfim. Sim. Então, eu acho que sobre... às vezes a gente olha, tem que olhar se a qualidade do resultado está esperado. Tá? E tem todo o seu critério. Sim. Mas eu acho que tem a ver com as possibilidades que a gente consegue construir. Então, em pouco tempo, mas assim... tinha a galera desse lado construindo, sabendo para onde ir, né? Usando os agentes que a gente vai criando dentro da agência. Legal, adorei os nomes. Mas eu acho que tem essas possibilidades, mas continua sempre desse lado aqui, cara. O que você vai pegar para o que fazer, né? O que você vai realmente tirar dali, fazer o recorte que faz o sentido para o cliente. Sim. A gente vai desenvolvendo esses agentes, eles estão cada vez mais profundos. Por exemplo, inteligência artificial hoje já conhece sobre a Dark Kitchen, né? Já virou a minha personalidade, entre aspas, está lá. Consegue cruzar muita coisa para falar sobre a agência. Sim. Ganha um tempo enorme hoje para falar sobre quer dar uma entrevista. Cara, eu quero falar desse assunto. Putz, e ajuda a estruturar uma resposta. Coisa tão boba quanto isso. Sim. E fazer pesquisas maiores ajuda bastante a gente, cara. Mas eu acho que assim, e no final você saber o que fazer com esses dados, né? Por exemplo, a gente tem um diretor de dados na agência que esse cara, ele só faz a interpretação dos dados, porque não adianta nada você ter todos os dados se você não souber o que são esses dados, né? Então eu já cansei de ver clientes recebendo relatórios e principalmente antigamente, quando trabalhava nessas grandes estruturas, relatório, que hoje em dia você faz em 5 minutos com o IA. E aí bate lá no cliente, e aí, o que isso quer dizer? Então não é só ter os dados, os números. Então hoje, por exemplo, a gente tem lá na Euforia um diretor de dados a gente não manda números para o cliente, a gente manda uma interpretação daquilo. Então, cara, tem um relatório aqui, mas vem cá,
Deixa eu te explicar o que isso significa no seu negócio, tá? Isso daqui significa que a campanha aconteceu isso, o mercado está assim, assim, assado, a gente pode fazer aqui. Então, assim, o dado sozinho, ele não serve para nada. Sim. Então, mesmo que você tenha todas as ferramentas do mundo para coletar em 5 minutos tudo que você quiser, você tem que saber o que fazer com eles, né? Isso vai ser uma pessoa que vai no final do interpretar. Tem que gerar um aprendizado, cara. A gente está falando de trabalho, aprendizado para comunicação, para onde sua marca precisa ir, qual o insight que você vai tirar daquilo. Sim. É sobre isso pra cacete. Às vezes é sobre o caminho do business da empresa. Sim. Né? Para onde eu tenho que posicionar a minha marca, para onde eu tenho que criar um novo produto. Às vezes tem dados que vão trazer ali de concorrência e tudo. Opa, tem um insight sobre N questões, entendeu? Eu tenho uma grande dúvida pessoal para falar para vocês aqui. Uma vez eu já há algum tempo que eu não visitava as agências, estava na Big já há alguns anos, e fui visitar a DPZ, com o Fábio Moselli. E ele foi me apresentar a agência, falou, cara, isso aqui é a DPZ nova, o andar inteiro da DPZ e tal. Ali é o planejamento, mesão. Ali outro mesão era atendimento, aqui é a mídia, aí tinha um mesão, aqui é a criação. Eu falei, aonde, man, a criação? Eu falei, aqui, essa mesa da criação. Eu olhei, tinham 5 pessoas, 6 pessoas, assim, um espação enorme, com laptops, e não tinha nem mouse, era o trackpad. Eu falei, cara, cadê o diretor de arte, man? Na minha época, tinha 2 telão na frente, você lembra disso aí, né? Sim. Eu falei, cara, não é possível. Cadê os diretores de arte? Não tá ali, aquele é o diretor de arte, tá mexendo no InDesign, ou sei lá, numa apresentação lá. Bom, passa a régua, essa curiosidade. E recentemente a gente viu uma declaração bem polêmica do nosso Anselmo Ramos, falando que ele acredita que a estrutura do futuro de uma agência, de uma criação, é um criativo, eu não lembro se ele falou um diretor de arte com a IA. Não sei se você lembra disso que ele falou recentemente. Vocês acreditam que vai existir isso? Como que vocês enxergam essa criação do futuro na empresa de vocês? Assim, se eu preciso ter aquele formato dupla, que o Bill Ben-Barra inventou em 1900 e bolinha, ou se isso está acontecendo uma mudança estrutural no jeito de criar, né, da criação, efetivamente. Não sei o que vocês... Cara, eu crio junto com a equipe, com o meu sócio, que é redator, e às vezes eu crio com a IA. Mas como... Cara, eu coloco muitas coisas ali para poder extrair, talvez, caminhos, perspectivas, pesquisas. Eu estou falando individualmente. Sim. Mas, assim, a equipe toda trabalha com inteligência artificial como uma ferramenta, bicho. Sim. Mas tem Se duplas, vai isso que eu quero ser- dizer. Duplas, ainda existe isso. Cara, sim e não. Eu vou te explicar, assim. Hoje a gente tem gente focado em conteúdo, por exemplo, de redes sociais, diretores de arte. Não necessariamente um redator clássico que a gente conheceu na nossa época. Eu acho que não se trabalha também... Se trabalha individualmente, pode trabalhar em dupla, às vezes não necessariamente clássica, redator, diretor de arte, mas em dupla, pensando e criando alguma coisa, e muitas vezes em conjunto, cara. A gente passou por essas fases, né? A gente veio lá de trás com um modelo que dava certo e foi muito rico para nós, continua sendo, não é que ele implodiu totalmente. Mas a gente está vivendo outras réguas. Sim. Cara, às vezes está criando junto de um produtor, bicho, porque o cara sabe como... eu não estou falando de big filmes, essas coisas, não. Estou falando de, cara, conteúdo de social media. Tá. E esse produtor, que não necessariamente precisa fazer coisas em IA, mas qual é o olhar de produção que a gente tem ali? Seja para montar uma edição, um material que a gente já captou. Estou aqui falando e lembrando de um cliente meu. Mas material que a gente captou, será que dá para fazer? Então, às vezes, as coisas vêm com multi-saberes. Eu acho que... E eu não respondi a pergunta, mas porque talvez ela não tenha uma resposta única e sem profecias. Mas uma coisa que é certa é o modelo clássico, ele não acabou, mas a gente hoje trabalha de maneiras mais multilaterais. Ela não é encapsulada naquele modelo, né? E tanto que até o modelo de trabalhar sozinho também existe. Sim. Então, é um mundo interessante, né? Quantos gurus do futuro já falaram que as próximas empresas, big companies em breve, aliás, já está começando a acontecer, vão ser feitas por uma pessoa e inteligência artificial. Então, isso existe no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente pode fazer um trabalho sério. Eu, você. Cara, a gente já passou por tanta coisa que a gente tem noção do que a gente precisa dizer, né? Escrever,
Talvez a gente não vá escrever nunca igual ao Fábio Fernandes ou a grandes redatores da nossa Eugênio. história, Eugênio, mas a gente pode conseguir construir narrativas para uma marca pela nossa experiência. E um redator também, cara. Né, clássico e tal. Eu acho que a gente está quebrando algumas barreiras da nossa profissão. E é nesse momento que eu acho que a independente ganha das grandes, que tem mais... A gente precisa experimentar, Bi. É. A gente precisa se arriscar. A gente precisa departamentalizar. Difícil essa palavra. Então, continua existindo... você falou, tem departamentos. Eu não tenho departamentos. Eu tenho pessoas com saberes e especialidades que também, assim, são especialidades que se expandem, que às vezes afunilam. Entendeu? E as pessoas se cruzam, se falam, pensam juntas. Legal. E a gente acaba experimentando, cara. Eu acho que a cultura, que é um negócio que a gente fica buscando, eu também sou super preocupado com isso, mas ela vem se construindo, cara. E é engraçado que cada momento de reflexão, porque acaba que a gente está aqui, não é só uma entrevista, a gente vai atravessando as tuas perguntas. Mas vem um momento de reflexão pessoal, quando vem umas perguntas aí que você fala... Cara, e eu escrevi umas coisas de ontem para hoje, fiquei pensando um pouco. E hoje aqui eu estou falando tudo diferente. E aí, eu acho que uma das coisas que a gente tem mais velocidade de experimentação. Sem dúvida. De arriscar, de errar. Sem dúvida. E isso é muito saudável para o âmbito pessoal, de cada um que trabalha com a gente, para nós mesmos, e para o âmbito da empresa, né, da agência, como um todo, sabe? Você começou a pergunta falando de uma citação do Anselmo Ramos lá, que polemizou, né? Foi polêmico. Eu estava lá, eu vi a palestra que ele estava dando, era um painel em Cannes sobre brasilidade, era um painel de brasileiros para brasileiros, né? Inclusive até o William Bonner abriu o painel. E eu acho que fizeram um recorte da frase dele e tiraram um pouco do contexto, tá? O Anselmo, ele estava enaltecendo o brasileiro, né? Ele estava, na verdade, falando que, cara, uma dupla perfeita seria um brasileiro com uma IA, porque o brasileiro é muito criativo, né? Então só uma IA junto ali com ele para ele junto e bastaria, no bom sentido, né? Ele estava fazendo uma metáfora falando, cara, o brasileiro é tão foda que um brasileiro com uma IA já resolve tudo, né? E aí tiraram do contexto, né? Como se ele estivesse querendo falar outra coisa. Mas a intenção dele era boa. E eu acho que tem uma coisa interessante, porque bate justamente na sua pergunta sobre o modelo de dupla, né? É muito engraçado a gente parar para pensar que a gente é uma indústria criativa, e que fica buscando todos os dias inovação, ineditismo, né? Grandes ideias. E a gente trabalha no mesmo formato há décadas, né? Então a gente inova muito em marcas, em ideias, e não inova no jeito de trabalhar. Então eu acho que sim, esse modelo de trabalhar em dupla, ele pode e deve ser experimentado, né? Não necessariamente você vai tirar um ou outro e substituir por uma IA, mas... Por que não, em vez de uma dupla, uma trinca, né? Por que não você usar de jeitos diferentes a mente criativa ali? Né? Tem muita série da Netflix, vocês já devem conhecer, que eles fazem, que eles chamam de copywriter room, né? War room, que eles chamam todos os roteiristas numa sala e começam vai pendurando no painel, assim, toda a narrativa, toda a sequência histórica dos 5 anos de série. Não fala mais sobre isso, que eu não conheço essa série, né? Sem spoilers, né? Qual é o nome dessa série? Não, isso é um jeito de você criar uma série para Netflix. Você estava falando de um documentário. Eu achei também que era um que existia. Como eu li um livro sobre, chama Showrunners. Mas esse eu acho que é o melhor jeito da IA. É você, de novo, você pensar que a IA pode ser uma ferramenta de troca, não uma ferramenta para te dar solução. A solução é sua. Então, assim, não é que assim... Senão você não precisaria nem de uma dupla ou de você bastaria a IA. E não basta só a IA. A IA sozinha não basta, né? Ela serve para te ajudar a ter trocas. Então, eu acho que o modelo de criação em dupla, eu acho que ele precisa ser revisado, sim. Eu acho que ele precisa ter uma inovação que há décadas não tem, né? Lá no passado, antigamente, era só o redator, né? E aí depois virou dupla. E agora tem que ajudar as pessoas. Eu tenho me sentido assim mais livre para criar de formas diferentes. Sim. Eu acho que a gente tem que estimular a todas as pessoas a fazerem a mesma coisa. Exato. De qualquer especialidade. Um cara especialista em mídia, vai fazer sozinho, vai fazer com mais um, com mais três, com troca com pessoas de outras áreas. Cara, se expanda. A gente está no mundo da expansão criativa mais do que nunca. Muito bom. Né? Com todo esse ferramental que a gente tem. Sim. Caras... Tá dando tempo já. A gente tem 5 perguntas que a gente furou. Quer fazer mais? Quer ir além? Você sabe, porque depois aquilo que eu falei, a gente pode ir falando aqui. It's up to you, man. Como é que vocês estão de tempo aí? Mas você falou, bom, vamos dar uma esticada e depois a gente conclui. Tá bom.
Você queria levantar algumas questões que você tinha anotado aí, né? Ou não? Que você falou de ontem. Não, foi. Mas- Eu já falei da primeira pergunta. E ainda fui bem educadinho, Foi segurei a educado. peteca. Foi contido. Eu vou ficar descascando muito. Não precisa. Mas falando de novo de estruturas, de corporações grandes versus as independentes, falando um pouco de brasileiro trabalhando como criativo no mundo, ontem, ou anteontem, eu conversei com um grande amigo meu, um grande diretor de arte, ele falou um negócio que eu não sabia que existia. Ele falou assim, cara, estou trabalhando numa agência internacional, uma multinacional, e ele mora aqui no Brasil. Cara, Big, você tem noção? Tem muito brasileiro no meu departamento, na área que ele tá de criação, é um criativo, diretor de arte. E esses caras abriram um departamento, que ele falou o nome, cara, Creative... inventou um termo. Qual o papel desses caras dentro desse grupo multinacional? Eles são responsáveis por concorrências e premiações. Ele falou, Big, o brasileiro, o diretor de arte, é imbatível. Sim. Toda a nossa cultura, história, né, como diretores de arte, isso é fato. Ele falou, cara, não tem no mundo. Não tem no mundo um diretor de arte melhor que brasileiro. É isso? Vocês acreditam nisso? Assim, Mas, o fato do brasileiro ser melhor que a média globalmente, isso é inquestionável, tá? Acho que uma pela cultura do brasileiro ser criativo, né? E outra porque o brasileiro, ele é incansável. Mas eu acho que tem um ponto muito legal para a gente levantar sobre isso, que sempre existiu esse destaque para o diretor de arte brasileiro que ia para fora. Mas eu acho que hoje a gente tem um fenômeno muito mais bonito acontecendo. Se você olhar todas as grandes agências mundo afora, as mais criativas, as mais relevantes, você vai ter brasileiros não só como diretor de arte, mas em cargos de liderança, C-levels. Então, pode pegar qualquer uma aí, gigante, que você vai ter um brasileiro como chefe de departamento, como CEO, como CCO, como diretor de criação. Isso é muito bonito de se ver. Sim. Uma vez meu pai perguntou para mim, né? Ele viu uma notícia de um amigo nosso indo para fora, e meu pai perguntou, filho, por que essa agência de Nova York está contratando um brasileiro? É síndrome do vira-lata. Exato. Aí eu falei, pai, porque o brasileiro é muito bom. O brasileiro é foda. O brasileiro entrega um trabalho, uma criatividade incrível. E por muito tempo o brasileiro foi visto como muito bom na entrega braçal. Eu acho que hoje o mundo está descobrindo que o brasileiro, eu estou falando dentro da nossa indústria, Sim. está descobrindo que o brasileiro é muito bom na entrega intelectual, na entrega operacional, na entrega de liderança. Então você vê, por exemplo, em cargo de CCO global, te falo mais de 10 brasileiros que são CCO global de grandes redes multinacionais. Isso é maravilhoso. Né? Eu acho que é muito bom para o Brasil como um todo, mesmo para quem trabalha aqui. Eu acho que, até eu estava conversando esses dias com um amigo que trabalha fora, ele falou que o Brasil está passando por um momento que fora, ele falou assim, você não tem noção, ele acabou de voltar de fora, ele falou assim, você não tem noção de como o Brasil é bem visto lá fora. Nesse sentido, o Brasil é um país cool, o Brasil é um país alegre, feliz, criativo. Fala que o Brasil virou hype, né? Virou hype, A coisa do país criativo, a gente sempre teve, falando de cultura, né? Cultura de um país, cultura da nossa indústria. A gente deve muito a pessoas que vieram antes de nós, que criaram uma cultura no Brasil, para o Brasil e internacional. Sim. Premiações são super importantes ainda. Eu não vivo mais como vivia nos grandes grupos. É de fato algo que tem que ser consequência de um trabalho e não ficar nesse negócio de, putz, cara, só para festival, não me faz mais a cabeça. Isso não quer dizer que a gente seja menos criativo, né? Sim. Mas enfim, você não vou me perder, mas a gente tem uma cultura criativa e que ajudou a formar gerações novas em torno disso, né? Desse olhar mais fresco, talvez, esse olhar mais... Até essa sensação de síndrome de vira-lata que a gente fala, tem um grauzinho de positividade do seguinte: primeiro, o vira-lata que se vira, né? E a gente se vira. Isso é legal, hein? O outro ponto da gente olhar para esse primeiro mundo todo, né? Seja Estados Unidos, seja Europa, seja Ásia, a gente olhar para lá e se expandir. A gente olhar para esse mundo, estar aberto a aprender, aberto a conhecer. Em muitos desses lugares, o caminho inverso não é verdade. Então, cara, criatividade, potência criativa, né? A mente aberta, a gente acaba tendo mais... Gente, eu estou generalizando, né? A gente acaba tendo mais do que muitas culturas diferentes da nossa. Sem dúvida. Né? Então, a gente é muito mais aberto. Cara, quantas vezes a gente vê que alguns... norte-americanos, enfim, às vezes não sabem onde são o país A ou o país B do planeta, bicho. Mas a gente teve, até por essa, entre aspas, síndrome,
ou esse olhar para fora. Então a gente acaba sendo, nós somos essas pessoas que vão para lá. E seria muito legal até essa troca de cultura. Quem sabe tem um ou outro que vem para cá, né? A gente, às vezes, até tem algumas pessoas. Eu tenho uma diretora de arte peruana, por exemplo, mas ela já está no Brasil há um tempo. Já tive argentino. Mas, assim, é um francês ou um alemão ainda. Mas a gente trabalha com muita gente de muitos lugares, né, cara? Essas conexões são muito legais. Eu acho que é isso que nos deixa culturalmente diferentes, cara, mais rico pro mundo. E levantar uma última questão para a gente entrar de novo na conclusão rápida. Assim. Eu queria muito ouvir de vocês essa questão que a gente tem ouvido cada vez mais falar da geração Z, que é uma geração um pouco mais preguiçosa, ou uma geração que preza muito pela vida particular, menos pela vida material, o trabalho. Então, não me importa um carro, se eu não quero o carro, não preciso me fuder tanto no trabalho, eu sou menos ambicioso. Se vocês enxergam isso é um fato, porque na empresa de vocês deve ter uma geração Z importante trabalhando lá, imagino eu, não sei. E como é que vocês enxergam esse, não sei se é um embate a palavra, mas essa junção da nossa geração, que eu não sei qual letra é, que eu não lembro, se é X, Y, sei lá, com esses caras, porque a gente vem de uma cultura de empresa que era, você começou o papo falando disso, né, que era massificante, você tinha que sair, eu saía da agência, tinha reunião para apresentar trabalho pro meu ex-chefe da Fischer, às 3 da manhã. Caramba. Fila na porta do cara, 3 da manhã. Loucura, né? Vai chegar às Eu não 8 da aceito manhã isso desse- mais na minha vida, cara. Eu vou aceitar pros outros. Pois é, mas como é que é isso? Porque a gente é o oposto dessa geração Z. Se existe esse embate, eu queria, não sei se rola isso dentro da empresa. Eu acho que não só sobre questão da empresa, de trabalho, mas eu acho que a gente vem vivendo as mudanças de tecnologia, de tantas outras coisas no mundo, e a gente tem sentido mais e discutido mais as mudanças de geração que sempre existiram. Acho que você olha o passado e tal, as mudanças de cultura, de tecnologia, eram mais lentas. A gente está vivendo coisas muito mais próximas de tempo. Eu acho que isso é o grande impacto que a gente tem vivido. Né? A gente acabou de lembrar que em 2007, se não me falha a memória, nasceu, parece um long time ago, mas é depois dos anos 2000. Nasceu o Facebook. O iPod. Sabe? Assim, não é um monte de tempo. Não, Há um 2 iPhone. anos atrás, a inteligência artificial era uma porqueira que tinha gente que falava, isso não vai dar certo. E hoje você fala, cara, o que vai acontecer em 2027? Como eu vivia sem. Como eu vivia sem. Então, independente da questão de tem comportamentos diferentes. Choque de gerações. Pode existir alguns choques. Eu aprendo pra caramba com meus filhos. Tenho certeza que volta e meia eu falo, cara, mas eu tinha na minha época, eu podia andar de bicicleta pra cima e pra baixo, e aqui não, e lá, até porque a gente veio não somos de São Paulo, né? Goiânia, Rio e outras realidades urbanas. Mas voltando, eu não vejo tanto choque, eu vejo olhares diferentes, aprendizados. Eu me sinto mais renovado de uma certa forma, assim. É óbvio que volta e meia você fala, vai lá. A gente usa isso como um pretexto para falar, putz, cara, não tem a resiliência que a gente tem. Exato. Mas Será não dá pra que tá generalizar. certo? Não dá pra generalizar também. Então, eu acho que tem outras perspectivas da gente aprender, pra gente evoluir, e eles aprenderem também. E no final das contas, a gente tá aqui juntos, e trocando pra caramba com essas nossas equipes. É bom pros dois lados, velho. Sim. Eu acho que assim, né, a vida, ela é cíclica, né? É da natureza, às vezes, uma geração ser diferente da outra, normal. A gente não pensa igual aos nossos pais, né? Porque nossos filhos pensariam igual a gente. Então, naturalmente, vai mudando. E, eventualmente, até volta, às vezes, alguma coisa a ser igual em outra época. O ponto para mim, não é questão de ser melhor ou pior, é diferente. E é natural isso. Então, a gente tem que entender e aprender. Até porque a gente faz muita comunicação para este público. Mas rola isso dentro da empresa, assim, de essa troca? Vocês têm essa galera? Super. Não, super. A maioria das pessoas, eu acho que em qualquer agência são geração Z, normal. E eu acho que cabe a gente entender isso, porque às vezes é difícil pra gente que tem uma cultura... Por exemplo, quando a gente para analisar o craft, eu acho que todos nós aqui somos obcecados pelo craft, né? E a gente persegue uma excelência de execução até o último detalhe, no último segundo. E às vezes é difícil entender que para uma nova geração o olhar é diferente, que não tem a importância que a gente dá para isso, para essa nova geração tem outra importância. Não é questão de que eles se importam menos ou mais, é que o olhar é diferente. O que eles estão buscando num conteúdo, por exemplo, é outra coisa muitas vezes. Então a gente também tem que entender que, poxa, por exemplo, se eu estou fazendo uma comunicação para esse público, será que a minha busca tem que ser só uma excelência de craft? Ou minha busca também tem que ser qual é o tipo da conversa que está tendo ali?
qual que é o tipo de assunto que aquilo vai gerar, qual é a repercussão. Muitas vezes é sobre criado isso. como diretor de arte num print que fica estático, que a gente olha. Excelente isso. Isso não tem nada de errado. Continua não tendo. Hoje tudo Mas tem que hoje mexer. tudo tem que mexer, tudo tem rápido, as coisas são velozes. Aquele craft lindo piscou, acabou em 10 segundos. As Olha pessoas aqui, ó, que passam legal. o dedo no feed e 1,3 É a segundos. velocidade de uma E não é dedada, só, eu por falo. exemplo, se a gente parar para pensar, não é- eu coloquei uma coisa, mas, por exemplo, se a gente analisar um outro parâmetro completamente diferente, para muitas pessoas dessa nova geração, um like tem mais valor do que dinheiro. Olha que louco. View vale mais do que uma nota. Então, assim, se a gente parar para pensar, é certo ou errado? É diferente. É diferente, tem que entender isso. Então, quando a gente passa a entender como é a cabeça da geração Z, tá tudo certo, cara. É só o jeito de fazer. Sim, mas você falou um negócio. Primeiro, duas coisas. Você falou que o mundo é cíclico, por isso que eu vou entrar nesse papo. E você falou do print. Eu vou dar um depoimento pessoal. Com a vinda do IA, para nós, produtora, a fase mais importante da construção de uma narrativa, de um filme, de uma animação, é um frame. Você começa de um frame do caralho, você joga na IA, E aquilo se depois você transforma em movimento. e aquilo anima. Muito legal. Sim. Então, todo esse Total. aprendizado que a gente teve na nossa época, hoje, cara, eu jogo lá no Photoshop com a equipe, tem retocador, tem diretor de arte, tem fotógrafo. Mas eu trago toda essa experiência pra esse momento. É muito legal. Pá, você fala, caralho, ficou lindo. Agora anima. Pô, ficou sensacional. Você começa Então, de é um muito louco estático. como realmente um negócio cíclico e não há previsão na minha cabeça, assim. Não dá pra saber o que vai acontecer. Eu jamais ia falar que o Photoshop ia virar uma ferramenta importante com a vinda da IA. Jamais Sim. falaria isso. Sim, E é uma das ferramentas mais importantes. sim. Principalmente que a gente tá do nano banana, né, agora. Fantástico. Galera, vocês querem passar uma mensagem pro público que está nos vendo? Vou chutar assim, ó. O que vocês falariam para um moleque que gostaria de trabalhar na Euforia ou na Dark Kitchens? Uma galera que está começando a trabalhar agora com publicidade. Qual que seria a dica de vocês para essa turma? Ou por que vocês viriam para Euforia ou para Dark Kitchen e não para um grande grupo internacional? Fazer um pitch aqui assim com vocês. Não sei se dá para fazer isso, se vocês têm alguma coisa Não pra falar. trabalhe para mim, trabalhe comigo. Aí do caralho. Esse para mim é o meu modelo de trabalho. A gente fazer as pessoas trabalharem para a empresa. Cara, trabalha comigo, bicho. Venha com o seu saber, com o seu não saber, mas trabalha comigo. É diferente a relação. E eu enxergo as pessoas lá assim, não trabalham para mim. Depois dessa, Risério. Não, mas eu acho que o propósito, né, que a gente busca, eu acho que é muito de encontro do que a nova geração está querendo também, que cara, não é para vir trabalhar num lugar cheio de regras, em um lugar onde você está fazendo algo só para os outros, né? Eu acho que hoje em dia, até como o mundo como as relações humanas são, como a relação das pessoas com o trabalho acontece, de novo eu bato na tecla da cultura, né? Então, vir trabalhar em um lugar onde tem uma cultura, onde você vai conseguir ser feliz durante o trabalho. Não dá para ser feliz só em um dia do mês, quando o salário cai. Não dá para ser feliz só no final de semana. Não dá para ser feliz só no mês da premiação. Eu acho que a busca por um bom trabalho também é a busca por uma felicidade. Você ter uma realização, você se sentir pertencente a um lugar. E eu acho que o que a gente mais tenta fazer dentro dessa cultura é que as pessoas realmente se sintam pertencentes àquilo ali. Queiram estar ali. Sejam felizes estando ali, né? Eu gosto de dizer que a realização de um profissional, ela vem de vários 10%. Se você depositar toda a sua felicidade só no prêmio, ferrou. Se você depositar toda a sua felicidade só no salário, toda a sua felicidade só no nome na porta do lugar que você está trabalhando, ou em qualquer coisa, a chance de frustração é muito grande. Agora, você entender que a felicidade está dividida em várias partes daquilo ali, em quem são as pessoas que estão do seu lado, em quem são seus chefes, qual a sua remuneração, quais as suas oportunidades de prêmio, quais as marcas você trabalha, quais os clientes do seu dia a dia. Se você consegue ter pequenas felicidades, você vai ter uma realização profissional, uma felicidade profissional muito boa e logo você leva isso para sua vida. Logo você vai, consequentemente, tender a ser uma pessoa mais feliz, né? Afinal de contas, é um pedaço grande da nossa vida. Muito bom, galera. Obrigado pela presença. Marcelo Obrigado. Risério, Guilherme Jarrara. Foi Valeu, um prazer Ricardo enorme. Passos. Ricardo Big Passos. Prazer enorme. Você tá ligado porque foi Big, né? Isso aí não. Por que é Porque Big? virou Big. Por que é Big? Foram dois momentos. Primeiro eu chegava na agência, na criação, e eu chamava bom dia, eu chamava a galera de grande. Bom dia, e aí, Grande? E aí, Grande, como é que você tá? Que legal. Aí, lógico que um dos
filha da puta que tava do lado lá, falou, ó o Big aí, o grande, ó o Big. Primeiro o Big. Eu fiquei meio bravo na hora, aí fudeu. Aí colou na hora, Big. Aí pegou Big. E aí quando eu assinava as peças, tem lá a ficha técnica, eu assinava Ricardo Passos, só que todo mundo me chama de Big. Aí o nosso querido amigo Átila Francucci me chamou e falou assim, Big, chega aí. Velho, ou você assina Big... Ninguém vai saber que esse trabalho é seu. Exato. Ele falou, cara, vou te dar uma dica. Aí ele falou, tipo aqueles nomes de boxeador, né? Ricardo Big Passos. Começa a assinar assim as peças. Legal. E É um nome global, né? Virou Big, virou Big, virou Big. E é isso, cara. Muito Mas obrigado, galera, pela presença. Foi um prazer enorme. E os nomes são interessantes, né? Por que dos nomes, né? Ah, é. E Eu tinha ainda até mais, uma né? pergunta dessa pra vocês, os nomes do Euforia e da Dark Kitchen. Dark Kitchen, principalmente do cacete, inclusive. Euforia, Uma claro. época de voltar à cozinha. Pois é. Isso é... Depois é tudo editável, né? Porque isso eu acho muito legal, sabia? De começar nesse natureza papo. pessoal. Sabe por quê? Pode? Ah, vamos falar disso. Tem uma coisa que eu acho muito legal nos nomes das agências independentes. Primeiro, a gente para analisar como são os nomes das grandes agências. Tudo São sigla. siglas Tudo sigla. de pessoas. Almap, BBDO. Alex, Pericinoto, Ah, o MAP também. DDB, nem lembro mais. São todas as iniciais Doyle, Dan, de nomes. Bernbach. É. Todos são assim, né? Sim. E eu acho que isso mostra Grande um maioria. período... BB-8. reflexo de um período de muito egocentrismo, onde Sim. tudo era sobre aquelas pessoas. Sim, Né? sim, sim. Aquela pessoa era o grande guru, o grande salvador, o grande detentor Exatamente. da verdade. E o nome de agências independentes, eu acho que já é um reflexo de um novo jeito de se fazer. Não é sobre o Jahara, não é sobre o Risério, é sobre o propósito que tem por trás. Então, acho que é legal o significado de cada nome. Então vai lá, Dark Kitchen. Por que se chama Dark Kitchen? Mas por conta das dark kitchens mesmo, né? De um lugar onde o chefe de cozinha tem que estar ali entregando direto pro seu cliente. Eu acho que quando as dark kitchens começaram a ser faladas mais, porque era um período de pandemia, e eu estava buscando um nome para agência, e passei por vários nomes, cara. Um deles eu gostava muito, quem tirou a minha ideia foi o meu, na época, um amigo meu, que era britânico, professor de inglês, que eu queria Unquiet. Não, mas porra, Unquiet, aqui inquieto é uma coisa, em inglês é uma sensação meio não muito boa, tirou um pouco essa ideia. Bom, aí veio a história de cozinha, a gente sempre falou, né, que a cozinha da agência é planejamento, criação, é onde as coisas acontecem, onde a gente faz o trabalho. Eu falei, cara, só que daqui para... A gente tá querendo fazer um negócio, né, mais próximo do cliente, cara, é daqui pro cliente. Então, criei esse nome, mas tem uma coisa que tem um dedinho pessoal, que Dark Kitchen tem 11 letras, velho. E eu sou 11 do 11, 11 é meu número. E até brinquei com o Wilson, que criou 11. Eu falei, pô, como assim? Você sabe que eu... Como assim? Seria essa uma homenagem? Seria essa uma homenagem? Mas... Sensacional. Sensacional. Mas então fica esse negócio aí, que não sei nem se alguém sabe, mas... Tem nossa, Dark Kitchen, todo o conceito. Tem 11 letras. Puta, é essa. Legal, legal. E Euphoria. Cara, a gente estudou muito antes de decidir esse nome, né? Porque a gente queria, de fato, que tivesse um propósito, né? E das coisas que a gente viu foi que hoje em dia tudo mudou. O comportamento das pessoas mudou, o comportamento do consumidor mudou. O dedinho frenético ali no feed, né? Passando conteúdos, né? É isso, é 1.3 segundos que as pessoas veem cada conteúdo. E hoje você concorre, uma marca concorre não só com seus concorrentes diretos. Hoje uma marca está concorrendo com conteúdo da Bruna Marquezine, com a escalação da seleção, com o seu vizinho, com o seu amigo, com futebol. A concorrência de estímulos de conteúdo é gigante. Né? E existe um estudo global que mostra que a pior coisa que pode acontecer por uma marca nos dias atuais é ela passar batida por isso daí. Ou seja, o maior inimigo das marcas que a gente diz é a apatia. No entanto, que a gente fala que a gente nasceu para matar a apatia. E tem vários tipos de apatia. Depois, num outro papo, eu conto todas elas. Né? Apatia de categoria, apatia de marca, apatia de conteúdo. E a gente quer, hoje, gerar algum tipo de reação nas pessoas, emoção. Eu até falo que hoje em dia é melhor você ter hater do que não ter nada. Né? Sem dúvida. Nesse mundo do algoritmo que a gente vive, né? Até falo brincando que falo para valer que assim, uma das marcas que trabalham melhor isso é, por exemplo, a Anitta enquanto marca. A Anitta enquanto marca, hoje você está falando que ela fez uma tatuagem polêmica. Amanhã você está falando que ela ganhou um Grammy Awards. Depois de amanhã você está falando que ela fez uma declaração que as pessoas não gostaram. Depois você está falando que ela deu uma palestra em Harvard. Ou seja, independente se você está falando bem ou mal, o algoritmo entende que esse assunto é culturalmente relevante e só impulsiona cada vez mais. Por isso, a gente queria fazer trabalhos com criatividade, relevância cultural, que gerassem algum tipo de reação nas pessoas.
E a maior reação que uma pessoa pode ter, que é o contraponto à apatia, é a euforia. Então, Fantástico. por isso que se chama euforia. É a Fantástico. maior reação, emoção que uma pessoa pode ter como um estímulo para alguma E eu coisa. vou terminar contando por que é Big Studios. Por que é Big Studios? Não tem a mínima Esse graça. eu achei que era meio Não tem- óbvio, né? Não é óbvio, mas não Não tem a é? mínima graça como a de Big? vocês. A história é a seguinte, quando a gente decidiu montar a Big, na verdade, veio de uma decisão da minha esposa sair de agência, que era atendimento, gerente de conta. Acho que ela tava na Macana essa hora. E ela engravidou da nossa primeira filha, falou, cara, quero sair, não aguento mais agência, essa coisa do tempo, ter que trabalhar, não sei quantas horas do dia. E ela começou a pirar, e, cara, vou montar uma loja de biquíni, vou vender não sei o que, de sanduba natural. E aí, num dos happy hours em casa, sexta-feira à noite, assim, a gente batendo esse papo, eu falei, cara, eu tenho uma ideia de um business que eu tô matutando já há quase uma década, que é montar uma empresa de 3D, um estúdio de 3D, que eu já estudava desde 91 3D. E ela, pô, legal. Gostou da ideia, enfim, comprou a ideia, a gente começou a construir o business e virou. E virou isso que eu falei, começou num escritório pequenininho, ela, um cara que mexia no 3D e eu remoto em agência, que na época eu tava na ficha. E esse cara, junto comigo, no fim de semana, a gente preparou lá meia dúzia de prancha de portfólio, colocamos numa pastinha pra ela sair batendo nas agências, porque ela tinha um puta network, tava há 20 anos trabalhando nas grandes agências. Colocou a pastinha embaixo do braço e foi. Primeira reação do primeiro cara foi, what the fuck? Uma gerente de conta montou uma empresa de 3D. Não fecha essa conta, caralho. Não entendo esse movimento. Então, estrategicamente, nós resolvemos colocar o meu apelido, que é o Big, que a gente acabou de falar sobre isso, coloca o nome do Big no nome da empresa, porque de cara você já dá a chancela que tem um diretor de arte por trás. Então foi estratégico. Quando ela bater na porta, falou Big Studios. É do Big. Mas é legal a história. Pois é isso. Virou Big Studios. Não é porque por exemplo, quando eu montei a empresa, o meu chefe era o Casarotti. E eu consultei ele. Ele falou, puta, meu, do caralho a sua ideia, mas troca o nome. Pô, deu certo, né? Deu certo. Barato o papo Casar. aqui. Muito bom, muito bom. É isso, galera. Obrigado Barato o mais papo. uma vez. Obrigado. Imagina. Legal a reflexão que a gente acaba fazendo, né? Super. Pô, Eu tenho sentido falta de ter mais papos de bar aí, que a gente... Isso é uma coisa que tem... podia trazer aquela galera do Rio, fazer uma menção. Mega, você conhece esses caras? Os Sim. brothers dele? Puta, você só tem figura, cara. Muitos cariocas, não só no mercado, mas no bairro, no prédio, né? Total. Mas eu queria dizer que agora, cara, Goiânia tá vindo com tudo, viu? Goiânia tá hypada aí, tá cheio de goianos excelentes no nosso mercado. Verdade. Eu fui Fazendo pra um Goiânia em excelente trabalho. 2024 e depois fui pra Anápolis visitar algumas empresas. Legal, Jesus, cara, que cidade é um tesão. muito legal. Esse ano foi Campeonato Brasileiro de Basquete Master em Goiânia. Voltou o pra MotoGP lá. Brasil, Vou pra voltou lá. e é lá em Goiânia. Tá Novembro, voando. estarei na sua terra. Legal. Galera, Excelente. cacete. Muito legal. Obrigado uma pelo delícia. convite. Muito bom, foi muito bom mesmo. E agradável aqui, né? É, Super, gostoso, super legal. gostoso. Super legal. Gostoso. Obrigado.